Ainda me lembro da luz suave e difusa daquela manhã de abril, filtrando-se pelas cortinas cor de areia pálida. Cortinas que o Nicolas insistiu em escolher porque achava mais elegantes quando vinha visita. Acordei antes dele, como sempre. Minhas sessões de fotos no estúdio do centro haviam transformado as manhãs cedo em hábito, mesmo nos fins de semana. Nicolas ainda dormia, de lado, de costas para mim. O cabelo levemente despenteado, o queixo por fazer, mas o rosto parecia saído de um comercial de colônia. Irônico, realmente. Aquela aparência calma um dia me convenceu de que eu havia escolhido o homem certo para passar a vida. 12 anos nos conhecendo, 8 anos de casamento. Eu costumava acreditar que amor significava aceitar todas as partes confusas um do outro. Mas naquela manhã, o que manteve meus olhos fixos nele não era amor. Era instinto. O celular dele vibrou repetidas vezes no criado mudo. A princípio não prestei atenção. Provavelmente mensagens de trabalho. Ele era o diretor financeiro da empresa de mídia da minha família e a correria constante não era novidade. Mas na quinta vez, franzi a testa. Meu estômago embrulhou ao lembrar que a mãe dele estava em tratamento para pressão alta. E se algo tivesse acontecido? Não sou do tipo bisbilhoteira, mas quando peguei o telefone só para verificar se era da família, o nome do remetente me atingiu como um tapa. Aline. Minha garganta apertou, minha mão tremeu, mas ainda assim vi a prévia piscar na tela bloqueada. Ontem à noite me manteve acordada. Fez o mesmo com você? Fiquei paralisada, como se alguém tivesse me dado um soco no peito. Não porque eu não soubesse quem era Aline. Pelo contrário, eu a conhecia muito bem. Ela era-se a nova diretora criativa da minha empresa, contratada há menos de um ano. Uma estrela em ascensão vinda de uma marca de moda em Curitiba. 6 anos mais nova que eu. Voz leve como neve e cachos castanho caramelo perfeitamente penteados. Nicolas a mencionara algumas vezes, sempre com frases como: a Aline teve uma ideia genial para a campanha. Ou, ela tem um ótimo gosto, você podia aprender uma coisa ou duas com ela. Eu costumava achar que ele estava apenas sendo profissional. Eu era tão tola. Hesitei. Parte de mim queria largar o telefone e fingir que não tinha visto nada, mas outra parte, mais forte, mais afiada, sussurrou que eu precisava saber a verdade. A senha do celular dele era meu aniversário. O que antes parecia romântico agora parecia patético. A tela acendeu e abri a conversa deles. A próxima mensagem dizia: ainda sinto seu cheiro em mim. Quando posso te ver de novo? Minha mão caiu. Meu corpo inteiro pareceu se esvaziar. Meus olhos percorreram centenas de mensagens, fotos que eu nunca deveria ter visto. Palavras que me fizeram querer gritar e vomitar tudo o que tinha comido na noite anterior. Eles não estavam apenas se encontrando às escondidas. Estavam zombando de mim, usando apelidos para se referir a mim como se eu fosse uma trouxa ingênua. E Nicolas ali, deitado tranquilamente, completamente alheio. Entrei no banheiro, tranquei a porta e liguei o chuveiro no máximo. Não para lavar o nojo, mas para abafar o som das lágrimas que me recusava a derramar. Não me lembro por quanto tempo fiquei debaixo daquela água. O vapor embaçou o espelho, mas minha mente estava fria, entorpecida, realmente. Nada de soluços. Apenas aquele tipo de silêncio que se instala quando o coração desiste de perguntar por quê. Não confrontei Nicolas naquela manhã. Não fiz café nem disse uma palavra. Me vesti lentamente, pintei um rosto sereno e saí como se tudo ainda estivesse intacto. Passei uma maquiagem leve e deixei a casa como se nada tivesse acontecido. Até meu reflexo no retrovisor do carro parecia um estranho. Nos dias que se seguiram, virei atriz. Preparei o jantar, perguntei sobre as reuniões dele, ri das histórias sobre o cliente meio maluco. Ouvi ele mencionar Aline nas atualizações de marketing.
Ela traz uma energia incrível, ou as ideias dela batem certinho com as tendências atuais. Mentalmente gravei cada palavra. Ainda dormi ao lado dele todas as noites. Não queria apenas saber há quanto tempo me traíam. Queria encarar tudo. Comecei com o velho laptop que o Nico usava para o banco pessoal. Ele não era particularmente cuidadoso. Para alguém que pregava sobre segurança cibernética no trabalho, ele reutilizava a senha da Netflix. Entrei no e-mail dele, depois no iCloud. Mensagens, imagens, chamadas de FaceTime, reservas de hotel, compras online. Era uma montanha de provas. Isso não foi um momento de fraqueza, estava acontecendo há muito mais tempo do que eu imaginava. Uma vez, enquanto eu fotografava um casamento em Gramado, eles ficaram em um hotel no centro com uma suíte que tinha uma banheira de parede de vidro. Eu me lembrava porque Nicolas me enviou uma foto do jantar de room service e eu tinha notado uma toalha de mão bege estranha ao fundo. Supus que fosse decoração do hotel. Comecei a fazer backup de tudo, guardei em um HD com proteção tripla. Até instalei um mini rastreador GPS sob o banco do motorista dele e uma minúscula câmera na nossa garagem. Comprei um caderno de couro, não para escrever um diário, mas para planejar. Meu aniversário seria no início de setembro. Tínhamos planejado comemorar nosso 10º aniversário de casamento ao mesmo tempo. O local, um resort com vista para Mosrara da Mantiqueira, onde Nicolas um dia me pediu em casamento com um anel que disse ser herança da mãe dele. Soube depois que ela nunca teve aquele anel. O sinal estava pago, a lista de convidados rascunhada. Amigos da faculdade, colegas de trabalho, família. O nome de Aline estava nela. A princípio quis riscá-lo, mas então pensei, por que não convidá-la? Comecei a refinar o roteiro, não para a vingança, mas para a revelação. Criei uma pasta no meu computador intitulada Último Projeto. Dentro subpastas, fotos selecionadas, trechos-chave de mensagens, uma linha do tempo detalhada, extratos do cartão de crédito compartilhado, compras que nunca recebi. Até entrei em contato com a dozina advogada da família, Mirela Dantas, a mesma que cuidou dos contratos imobiliários do meu pai. Encontrei-a em uma cafeteria perto da Avenida Paulista e contei tudo. Documentos de divórcio, planos de divisão de bens, registros de emprego de Nicolas. Marina, ela disse devagar. Tem certeza de que quer fazer isso? Cada mensagem que eles trocaram foi uma facada em mim. Estou apenas juntando todas as lâminas e devolvendo. Ela não perguntou mais, simplesmente assentiu e começou a anotar. Em casa, Nicolas agia com doçura. Algumas noites até preparava o jantar. Perguntava sobre minha agenda, sugeria que começássemos a planejar um bebê no ano seguinte. Eu sorria. Representei meu papel tão bem que até eu estava começando a me sentir desconfortável. Apenas uma pessoa parecia sentir algo. Minha mãe ligou e perguntou: Você tá bem? Sua voz soa diferente ultimamente. Só estou planejando uma festa que ninguém vai esquecer, respondi, mantendo o tom leve. Para o próximo mês, vivi por trás de uma máscara cuidadosamente esculpida. Convidei Aline para o evento que se aproximava com um charme despretensioso. Vamos fazer uma pequena apresentação de slides. Sorri, meus dedos roçando seu pulso. Sinceramente, adoraria que você estivesse lá. Você fez parte tão importante deste capítulo recente. Seus olhos cintilaram com algo difícil de ler. Um lampejo de suspeita, talvez dúvida, mas então ela sorriu de volta. Estarei lá. É uma honra. Permaneceu calma, nenhum traço de hesitação. A partir daquele momento, toda a conversa entre nós três no escritório pareceu uma performance silenciosa. Nicolas ainda falava de trabalho, ainda me fazia rir com as mesmas velhas histórias da faculdade. E eu ria, inclinava-se a cabeça nos momentos certos, até mandava mensagem perguntando o que ele queria para o jantar. Eu os observava, o jeito como Aline tocava levemente o ombro dele ao passar.
O jeito como Nicholas se inclinava quando ela dizia algo engraçado, o jeito como trocavam aqueles olhares fugidios durante as reuniões, aparentemente inofensivos, mas não para mim. Comecei a ressentir a inocência que um dia tive. Relembrei os sinais. Todos estiveram ali, bem na minha frente. Eu apenas me recusara a ver. O perfume estranho que persistia na gola da camisa dele. O recibo de hotel que uma vez encontrei na carteira, dispensado com um casual evento de networking com parceiros. A vez que tive gripe, fiquei em casa e Aline chegou cedo para uma reunião. Nicholas dera carona a ela por acaso porque estava chovendo e ela não trouxera guarda-chuva. Ficaram fora por 3 horas, mesmo que o escritório e o apartamento dela ficassem a apenas 12 quilômetros de distância. Eu até lavei o casaco da Aline, um que ela emprestara durante a festa de Natal do ano passado. Agora me lembrava como ela recuou levemente quando me aproximei. O olhar rápido que Nicholas lhe deu, tudo de repente ficou claro. Não ia me deixar desmoronar de novo. Encomendei um vestido de uma estilista boutique em São Paulo. Preto total, uma alça, com cortes mais ousados do que qualquer coisa que eu já tinha usado. Não era mais a esposa de vestidos midi-florais discretos e sapatilhas baixas feitas para agradar os sogros. Pretendia entrar naquela festa como uma tempestade silenciosa, sutil, mas imparável. O vestido chegou por entrega especial, embrulhado em um saco de veludo com um bilhete manuscrito. Esperamos que use isso para um momento que ninguém esquecerá. Escondi-o no porão, atrás das caixas de decoração de Natal, um lugar onde Nicholas nunca mexeria. Ele nem sabia que havia um compartimento secreto com zíper ali. Ao mesmo tempo, me encontrei novamente com Mirella, a advogada. Ela não havia concluído a papelada do divórcio, uma lista completa de bens individuais e conjuntos, e preparado documentos legais para revogar o acesso de Nicholas aos sistemas internos da empresa. Quero que tudo entre em vigor logo após a festa, disse com firmeza. Ele não deve pisar no escritório no dia seguinte. Marina, tem certeza de tornar tudo tão público? Ela perguntou, o olhar profundo. Não estou julgando, só quero ter certeza de que você está realmente pronta. Eles me humilharam a portas fechadas. Só quero mostrar a verdade para as mesmas pessoas que eles enganaram. Então não vou impedi-la, ela respondeu, seu rosto adquirindo a mesma determinação gelada que eu lembrava da infância, quando havia vencer ações judiciais corporativas de alto perfil. 3 dias antes da festa, pratiquei em frente ao espelho, treinando para manter o olhar firme sem piscar. Escrevi as primeiras linhas do meu discurso em um post-it e colei no espelho do banheiro, repetindo até decorar cada palavra. Cada noite deitava ao lado dele, ouvindo-o falar sobre nosso futuro. Eu sorria, depois virava para que ele não visse como meus olhos estavam frios. Naquela tarde, cheguei ao hotel 1 hora antes do planejado. Os preparativos para a festa estavam calmos, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração antes de uma tempestade. O hotel ficava em uma estrada arborizada nos arredores de Campos do Jordão, o mesmo lugar onde Nicholas se ajoelhara 8 anos atrás. Naquele mesmo terraço, ele dissera: "Nunca guardaremos segredos um do outro." Agora aquela frase ecoava em minha mente como uma piada cruel. Entrei no salão de eventos usando o vestido preto, cortado com perfeição ao longo de cada curva. Salto agulha, cabelo preso com desleixo, maquiagem mais escura que o habitual, o suficiente para me fazer parecer outra pessoa. Alguém que Nicholas nunca havia realmente entendido. Quando ele entrou, eu estava colocando minha taça de vinho no balcão, ajustando tudo com precisão impecável. Nicholas parou quando me viu. Seus olhos se arregalaram, atônitos, como se visse alguém que não conseguia reconhecer direito. "Mari, você está diferente", disse, a voz ligeiramente alterada. "De um jeito, realmente lindo." Ele colocou a mão na minha cintura. Um velho hábito, mas desta vez não me inclinei.
Simplesmente virei o rosto e sorri. Obrigada, respondi. Achei que esta noite deveria ser um pouco mais especial. Ele se inclinou, seu hálito roçando meu ouvido. Se ninguém perceber, talvez a gente possa dar o fora mais cedo. Dei um passo para trás. Ainda não, o prato principal ainda não foi servido, disse, encarando-o. Coloquei muito pensamento na surpresa desta noite. Nicolás deu uma risada nervosa. Não estava não acostumado comigo dizendo algo que ele não decifrava. Os convidados começaram a chegar. Amigos da faculdade, ex-colegas de trabalho, familiares e alguns membros do conselho que meu pai convidara. Todos sorriam, parabenizavam, tiravam fotos em frente ao painel com letras douradas. Marina e Nicolas, uma década juntos. Eu me curvava e agradecia a cada um. Meus pés doíam dos saltos novos, mas eu mantinha na postura. A dor nas pernas não era nada comparada ao que meu coração suportara. 19h30. As portas de vidro deslizaram. Ela entrou. Aline, um vestido vermelho justo, ombros à mostra, batom combinando, ondas soltas como se tivesse saído de um editorial de moda. Na mão, uma caixinha de presente embrulhada com cuidado. Caminhou direto para nós, os saltos marcando batidas deliberadas. Nicolás, Marina, sorriu, seus olhos percorrendo rapidamente minha aparência. Um breve instante, quase imperceptível, mas eu percebi. Um lampejo de cautela. Parabéns a vocês dois, disse, entregando-me o presente. Esta noite está deslumbrante, assim como vocês dois. Peguei a caixa, não pesada, talvez vinho ou um perfume caro. Coloquei-a em uma mesa próxima, então coloquei minha mão suavemente em seu ombro, tão naturalmente que Aline não teve tempo de recuar. Vem, disse. Quero te dar uma voltinha, apresentar você a todo mundo. Ela ficou um pouco rígida, mas não recuou. Conduzi Aline pela multidão, apresentando-a a cada convidado com um tom doce e ensaiado. Esta é a Aline, a talentosa diretora criativa da minha empresa e também uma parte muito importante da nossa jornada recente. Todos assentiam educadamente e sorriam, mas eu observava seus olhos, o jeito como sua mão apertava a taça de vinho e o lampejo de confusão que cruzou seu rosto por um instante. Quando voltei ao meu lugar ao lado de Nicolás, notei o suor se acumulando em sua testa. Sua taça de uísque estava quase vazia. Ele estava começando a ficar inquieto e silenciosamente pensei: bom, ainda é cedo, Nicolás. E isso era só o começo. 20h15. O clima no salão de banquetes estava no auge do calor, levemente vibrante com uma alegria embriagada. Coquetéis brilhavam sob as luzes douradas. Risadas ecoavam pela sala, e cada brinde soava sinceramente alegre. Ergui minha taça de vinho, bati levemente nela com minha aliança ainda no dedo. Um tilintar claro, depois outro. Logo, a sala silenciou. Subi no palco. O microfone já estava preparado, um holofote suave brilhando ao meu redor. Meu coração batia firme, sem um único descompasso. Eu esperara por este momento nos últimos 3 meses. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite. Comecei. Minha voz firme, porém serena. 10 anos não é pouco tempo. E pensei, o que poderia ser mais significativo do que uma pequena apresentação de slides da história de amor que Nicolás e eu construímos juntos. Seguiu-se uma leve salva de palmas. Nicolás sorriu e levantou a taça. Aline, sentada perto a 3 mesas de distância, tinha os braços cruzados e os lábios apertados mais do que o normal. Sinalizei para a equipe de áudio e vídeo começar. A tela grande atrás de mim acendeu. Começou com fotos dos primeiros tempos. Nós em Paraty, cabelos despenteados pelo vento. Depois nosso casamento em um jardim ensolarado. Nossa lua de mel em Campos do Jordão, onde eu ainda acreditava ser a mulher mais sortuda do mundo. A sala ficou quieta. Alguns convidados enxugaram lágrimas. Outros sorriram com as lembranças. Então, a filmagem mudou. Uma nova foto apareceu.
Nicolas usando uma camisa social cinza sentado em uma mesa no escritório da minha empresa. Atrás dele, o logotipo da marca da minha família brilhava claramente. Minha voz continuou uniforme e calma. Cerca de um ano atrás, Nicolas começou a trabalhar mais de perto com um novo membro da nossa equipe criativa. A tela mudou para uma foto de Aline em um evento de fim de ano. Taça de vinho na mão, olhos voltados em um ângulo orgulhoso e elegante. Foi quando parei de fazer parte das conversas importantes, eu disse. E quando comecei a ouvir os sinais que ignorei por muito tempo. O próximo slide apareceu. Uma captura de tela de uma mensagem, uma linha de texto em negrito dizia: "Ela não suspeita de nada. A esposa modelo perfeita que você precisava para enganar todo mundo." O salão ficou em silêncio mortal. Alguns convidados trocaram olhares, outros se viraram para Nicolas. Ele estava sentado imóvel, pálido, piscando como se não acreditasse no que estava vendo. "O que vocês estão vendo é um vislumbre, mal arranhando a superfície do que eu encontrei", continuei. "Removi as explícitas, mas se alguém ainda tiver dúvidas, tenho cópias completas." A apresentação continuou. Recibos de hotel de Curitiba que batiam com datas em que eu estava em viagens a trabalho. Selfies borradas deles em elevadores, granuladas, mas inegáveis. Depois vieram as zombarias. Comentários sobre meu cabelo, meu trabalho, até mesmo o apartamento que Nicolas e eu orgulhosamente projetamos juntos. Olhei para Nicolas. Seu rosto estava encharcado de suor. Aline tinha uma cabeça baixa, incapaz de encontrar um único olhar. O vinho à sua frente estava intocado, sua mão tremendo levemente. Fiquei em silêncio por 3 meses só para chegar a este momento. O dia em que quis que todos ouvissem a verdade de mim, sem distorções, sem desculpas. Virei-me para murchar a equipe do hotel. Eles se aproximaram carregando um envelope grosso lacrado com segurança. Abriu na frente de todos. "Estes são os papéis do divórcio", disse, voz firme. "E o documento oficial que encerra o cargo de Nicolas na empresa da minha família. Seu acesso ao sistema foi revogado esta manhã." Encarei seus olhos, cada palavra deliberada, afiada o suficiente para deixar uma marca. "Parabéns, Nicolas, e obrigada pelo presente de aniversário mais inesquecível que já recebi." Uma onda de murmúrios encheu a sala. Olhei pelo espaço. O mesmo lugar que um dia abrigou as risadas do meu casamento, agora refletindo um silêncio frio como gelo. Então desci do palco. Passei por Nicolas, o homem que um dia foi meu mundo inteiro, agora apenas uma silhueta desbotada desmoronando na multidão. Naquela noite, deixei o hotel em uma SUV preta estacionada atrás do estacionamento arranjada pela Mirella. Fui direto para o apartamento loft no lado leste da cidade. Um espaço industrial cru, com paredes de tijolos aparentes e janelas altas de vidro com vista para o rio. Eu o alugara 2 meses antes em nome da minha empresa de fotografia. Ninguém sabia onde eu estava e eu pretendia manter assim. Nicolas começou a ligar depois de 2 dias. "Marina, por favor, me deixe explicar." Bloqueei seu número. No 3º dia, flores começaram a chegar ao meu estúdio. Primeiro, rosas brancas, depois cartas manuscritas em tinta preta. Sua caligrafia trêmula como a de um menino de escola. "Arruinei tudo. Você é a única que eu realmente amei." Eu não precisava de confissões, precisava de paz. Uma semana depois, ele ficou parado do lado de fora da casa dos meus pais. O casaco amarrotado, olhos escuros e fundos. Minha mãe me ligou, voz desconfortável. "Você não quer encontrá-lo e terminar as coisas direito?" "Já terminei, mãe, na frente de todos." Nicolas não sabia que eu tinha me mudado. Ninguém da família contou. Ele foi embora depois de ficar na chuva por mais de 1 hora, deixando um buquê encharcado levado pelo vento até o meio-fio. Aline pediu demissão na primeira segunda-feira após a festa. Ninguém mais a viu. Soube que se mudou para o Rio para trabalhar em outra empresa de mídia.
Alguém do RH me disse que o e-mail de demissão dela tinha uma única frase: "Não me alinho mais com a direção da empresa." Os rumores se espalharam como fogo, mas ninguém mais ousou mencionar Nicholas ou Aline na minha frente. E então, a empresa começou a tremer. As finanças estagnaram, algumas joint ventures se retiraram, a imprensa começou a fuçar. Meu nome, o nome do meu pai e a mídia Costa estavam há muito ligados à imagem de um casamento perfeito. Agora era um escândalo interno tornado público. Meu pai, Antônio Costa, ficou atordoado, mas não me culpou. Uma tarde, ele veio me ver no estúdio. "Depositei minha confiança na pessoa errada", disse, afundando na cadeira de madeira, esfregando a testa cansado. "Não em você, no meu genro. Você poderia ajudar?" Ele acrescentou. "A empresa precisa de alguém para cuidar das finanças, pelo menos temporariamente." Meus olhos encontraram os dele, firmes a princípio, depois vacilando por um instante. "Não estou pedindo que perdoe, só estou pedindo que lembre que você carrega o sangue Costa." No dia seguinte, voltei para a empresa. Aprendi a ler relatórios financeiros. Não evitei reuniões do conselho. Não me esquivei de perguntas difíceis. Comecei a ver uma versão diferente de mim mesma, mais afiada, mais decidida, muito mais forte do que a mulher que eu costumava ser. Quando Nicholas foi oficialmente removido do conselho de administração, ele enviou uma última mensagem: "Você venceu, mas está feliz?" Deixei a mensagem sem ler. Então abri a janela do loft, respirei a brisa do rio do final da tarde e sorri. Não era a vitória que eu saboreava, mas a força tranquila de ter me reconstruído das cinzas. Minha primeira exposição de fotografia abriu em uma noite de sexta-feira no início do outono, em uma pequena galeria na Rua Augusta, que antes exibia obras de fotógrafos independentes locais. O tema era Superfícies e Profundezas. Um nome simples, mas carregava tudo o que eu queria dizer. Chega de imagens brilhantes e coloridas para álbuns de clientes. Chega de sorrisos de casamento ou retratos de família perfeitamente encenados, fingindo que nunca houve tensão. Essas fotos eram cruas, sem filtros, não posadas, às vezes até desconfortáveis de olhar. Um homem idoso curvado em um ponto de ônibus ao pôr do sol. Uma mulher com olhos lacrimejantes segurando um corrimão de hospital. Um casal de costas um para o outro em uma mesa de jantar com entradas intocadas. Cada um capturado em momentos que ninguém esperava ser visto. E foi nesses momentos que percebi que a dor não precisa ser escondida para ter significado. Naquela noite, meus pais chegaram cedo. Minha mãe usava um xale azul e me abraçou forte. Meu pai ficou atrás dela, observando silenciosamente as fotos emolduradas na parede. "Eu não sabia que você carregava tanto", ele disse após uma longa pausa. "E nunca imaginei que tivesse confiado tão profundamente na pessoa errada. Você não precisa se sentir culpado." "Eu sinto", ele suspirou. "Eu trouxe Nicholas para uma empresa, coloquei-o ao seu lado, elogiei-o constantemente. Eu costumava achar que ficar em silêncio era como eu protegia tudo." Respondi. "Agora eu entendo. A verdade, mesmo quando é feia, é melhor do que uma mentira bonita." Seus olhos ficaram levemente úmidos, mas a voz permaneceu firme. "Estou orgulhoso de você." No meio da exposição, enquanto conversava com um convidado de uma revista de fotografia local, ouvi uma voz suave atrás de mim. "Marina." Virei-me. Era Zélia. Ela ficou perto da entrada, dedos encurvados em volta de um copo d'água, tensão cintilando em seu rosto. Ela costumava ser assistente da Aline. Lembro-me claramente de como ela parecia quando acompanhou Aline para fora do escritório naquele último dia. Ela não falara comigo então, apenas inclinou a cabeça e desapareceu. "Desculpe aparecer sem avisar", disse baixinho. "Vi a matéria sobre sua exposição e quis ver pessoalmente." Eu acenei com a cabeça, deixando-a se aproximar.
Eu sabia sobre eles, Zélia disse, a voz trêmula. Não tudo, mas o suficiente. Pediam-me para enviar e-mails para eles, reservar quartos de hotel, e eu sabia exatamente o que estava fazendo. Na época, achei que era apenas uma funcionária. Não tinha o direito de questionar nada, mas depois daquela festa percebi que o silêncio é seu próprio tipo de cumplicidade. Fiquei quieta. Queria que ela terminasse. Sinto muito, repetiu. Não porque eu queira perdão, mas porque precisava dizer isso para poder seguir em frente e ser melhor. Coloquei uma mão em seu ombro gentilmente, o suficiente para aliviar seu medo. Zélia, todo mundo tropeça. O que importa é se você escolhe se levantar e ir em uma direção diferente. Você não está com raiva de mim? Ela perguntou, os olhos úmidos. Não esqueci, mas não vou carregar essa raiva pelo resto da vida. Eu te perdoo, não para aliviar sua consciência, mas para libertar a minha. 1 ano depois, meu aniversário de 33 anos caiu em um sábado. O sol estava ameno com uma brisa vinda da Marina da Glória. Eu havia me mudado do loft meses antes. Após 6 meses, encontrei uma casinha de 2 andares perto do Parque Ibirapuera, com um quintal grande o suficiente para lavanda e churrascos de verão. A festa de aniversário daquele ano teve pouco mais de 10 convidados. Meus pais, alguns amigos próximos da faculdade de artes, colegas da minha nova equipe criativa na empresa e Mirella, a advogada que percorrera esse caminho comigo. Marina, você tem um desejo? Minha mãe perguntou enquanto eu ficava em frente ao pequeno bolo coberto com glacê de morango, vela na mão. Já me dei esse desejo no ano passado, eu disse olhando para ela. Uma chance de recomeçar. E eu a agarrei, mãe. Alguém bateu palmas. Evandro ergueu sua taça de vinho e deu uma leve mexida. Apaguei a vela. Não desejei nada. Após a festa, arrumei tudo com meus pais. Minha mãe dobrou a toalha de mesa, meu pai juntou os copos plásticos e os separou para reciclagem. Eles não perguntaram sobre Nicolas. Ninguém mencionou Aline. Ninguém tocou no assunto, não por preocupação, mas porque sentiam que eu já havia feito as pazes com aquilo. Quando os convidados foram embora, Mirella ficou para trás. Ela usava um cardigan longo segurando uma garrafa de vinho meio bebida. Marina, disse, seu olhar indo em direção ao quintal, onde as luzes ainda cintilavam. Esta festa parece diferente. Ela pegou minha mão gentilmente. Você trilhou um caminho que a maioria das pessoas jamais ousaria. Dei a ela um sorriso leve, desimpedido. Depois que ela saiu, voltei para a varanda, enchi outro copo de vinho, desliguei as notificações do celular, enrolei-me na cadeira de Vime, olhando para o céu noturno, tingido pela luz da cidade. O tráfego da avenida abaixo parecia trilhas de tinta viva. Eu não pensava mais no Nicolas. Sua última mensagem foi há 8 meses. Eu nunca respondi. Eventualmente ele parou de enviá-las. Eu também não pensava na Aline. Ouvi dizer que ela largou o emprego no Rio. Isso era problema dela. Quanto a mim, eu ainda tiro fotos. E comecei a escrever, não uma memória, mas pequenas anotações sobre a mulher que eu fui e a mulher que estou me tornando. Aquela versão de mim, a que encenou uma celebração apenas para revelar uma traição, pertence ao passado. Eu não me encolho diante da verdade agora. Eu a vejo claramente, mesmo quando ela se veste de ternura. A história da Marina não é apenas sobre escapar de uma traição. É um testemunho do poder tranquilo que surge quando uma mulher ousa encarar a verdade e escrever seu próprio destino. De alguém que um dia ficou em silêncio para manter a paz, ela aprendeu a escolher a si mesma. Em vez de se sacrificar por um casamento construído sobre ilusão, nas ruínas, ela não apenas se levantou, ela seguiu em frente com clareza, dignidade e força que ninguém poderia tirar.